Aleluia. Aleluia. Muito bem. Vamos abrir Efésios capítulo 4. Fazendo um favor. Efésios 4. Efésios capítulo 4. Efésios 4. E antes de lermos a palavra, eu convido você a fechar seus olhos. Eu quero fazer uma oração antes de ler o texto da palavra. Os irmãos concordam? Amém ou não? Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento especial em que nós estamos aqui nesta casa de oração, buscando da sua sabedoria, buscando do seu aprendizado. Estamos reunidos aqui com o corpo de Cristo, Pai. Nos ajuda a alcançar a unidade da fé e o conhecimento do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ensina, Pai. Nos corrija esta noite, Pai. Nos ajuda, Deus, a alcançar a maturidade espiritual até atingirmos a medida da estatura da plenitude de Cristo, meu Pai. Derrama sobre o teu povo o teu conhecimento, derrama nesse lugar, Pai, da tua misericórdia, derrama do teu favor, nos edifica e nos fortalece através da palavra, Pai. Queremos ser não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Fale conosco, Pai, através do Espírito Santo, Pai. É o que te pedimos no nome precioso, no nome triunfante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Presta bem atenção. A maior riqueza que eu vejo desde que prego o Evangelho há 17 anos é poder ensinar uma pessoa a pensar. E esse é o nosso objetivo. Levar você a uma reflexão, levar você a pensar naquilo que vamos falar, para você sair daqui uma pessoa melhor do que entrou. Amém? E eu creio que você terá essa bênção sobre a tua vida. Amém ou não? Amém, né? Muito bem. Então, Efésios 4:11. Cada amém que eu falar, se não responder, a gente grava tudo de novo, tá bom ou não? Senão quem estiver assistindo não vai saber se é uma igreja pentecostal ou não. Vai pensar que eu estou pregando numa igreja católica, tudo bem ou não? Amém ou não? Isso, faz barulho, rebenta o local. Muito bem. Muito jóia. Efésios 4:11 diz assim, olha a riqueza desses 3 versículos, 11, 12 e 13. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, igreja? Amém. Então veja só, quando eu leio esse texto, eu vejo que nós nascemos com um propósito. E para mim chegar à conclusão que nós nascemos com um propósito, eu vou ao texto de Romanos 8. Vá até Romanos 8. Eu e você nascemos com propósito. Repita comigo, eu nasci com propósito. Isso. Vamos ver onde na Bíblia nos orienta a respeito disso. Vamos meditar em 2 versículos de Romanos 8, apenas o versículo 28 e 29. Diz assim, estamos certos, eu estou lendo Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, irmão, quando eu disse que nós nascemos com propósito, com base no texto que nós lemos aqui, qual seria esse propósito? O texto nos mostra especificamente no versículo 29 que nós nascemos
para sermos conforme a semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se isso acontece com a orientação do texto, nós precisamos a cada dia nos esforçarmos para sermos a semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Então, na verdade, tudo vai cooperar. E você conhece o versículo. Tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, veja só. Se você não lê Bíblia, se você não lê a palavra escrita de Deus, ou se você lê e não pratica, como que nós vamos amar a Deus? Como que vamos conseguir amar a Deus se nem as Escrituras a gente lê, se a gente nem conhece o Deus da palavra? Então nós precisamos meditar mais na palavra. Tem que ser isso para nós como hábito. Como é hábito para alguns de tomar banho. Para quem toma banho, tem hábito de tomar banho. Para quem escova o dente, tem gente que escova o dente. E o hábito de escovar o dente é diário, ou 3 vezes por dia. A minha esposa, por exemplo, tem hábito de escovar 3, 4 vezes por dia. Vai chegar um dia que ela vai estar só com a escova na mão, os dentes vai cair, porque fica tanto escova e tal. Eu não escovo tanto quanto ela, mas tem gente que nem o dente escova. Quando eu falo hábito, esses hábitos de tomar banho, escovar dente, trocar de roupa, deveria ser também com relação à palavra escrita de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Muitos dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é alimento precioso para nós. É um alimento que nós precisamos, como nós no dia a dia comemos arroz, feijão, batata, esses alimentos aí do dia a dia. Por que nós fazemos isso? E praticamos esporte, e às vezes fazemos uma dieta alimentar, de acordo com a necessidade de cada um, justamente para manter o corpo saudável. E não é diferente, nós precisamos alimentar o nosso espírito também. E a Bíblia, ela é um banquete com um alimento rico, nutritivo e variado, para que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há quem diga que não tem nada a ver de ler Bíblia. Tem nada a ver. Eu vou no culto, eu vou nas reuniões, mas precisa ler a palavra. Não tem nada a ver. Essa palavra não tem nada a ver, ela é muito perigosa porque aconteceu também com Adão e Eva quando o inimigo tentou os dois e esse foi o argumento da serpente, dizendo que não tinha nada a ver. Mas tem tudo a ver sim. Quando se trata de coisa errada, tem tudo a ver. Se somos cristãos, nós temos que ler a palavra escrita de Deus. Aqueles que não lê, passam a ser pessoas fracas espiritualmente. Por quê? Porque nós passamos a vida nossa praticamente alimentando mais o nosso eu externo. Se uma pessoa alimenta mais o seu eu externo, ela não tem tempo para ler Bíblia. E se ela tem conhecimento da palavra de Deus, ela tem que se alimentar da palavra, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar e para nos corrigir. Amém ou não? Amém. Agora, como que nós vamos impactar o mundo com a glória de Deus se nem a Bíblia a gente lê? Nós precisamos impactar não só o mundo, mas começando em casa, impactar o bairro, a cidade, o estado, o país, a nação. Eu trabalhei numa empresa há muito tempo, chamada Lista Telefônica, e eles pediam para que a gente, quando fosse dormir, colocasse a lista telefônica debaixo do travesseiro. Era uma instrução que a gente tinha. Quando a gente ia sentar na sala, sentava em cima da lista telefônica. Quando a gente ia no cinema, sentava em cima da lista telefônica, andava com ela debaixo do braço. Era uma instrução que a gente tinha de um mentor que tinha lá na empresa, chamado Sr. Flávio, e eu gostava disso, porque ele dizia, até no banheiro, quando você for usar o banheiro, sentar no vaso do banheiro, você coloca a lista telefônica no chão e pisa em cima dela, fica com o pé sobre ela. Quando você for comer, você coloca o prato de comida em cima da lista telefônica. E a gente era muito bom para trabalhar com a lista, porque ele dizia que para trabalhar com a lista telefônica e saber lidar com ela, teria que comer ela. Ele só dizia assim, não vai comer a página que vai fazer mal, mas o ideal seria até você comer ela de vez em quando. Mas ele instruía que deveria colocar nesses lugares que a gente passa, que é dormindo, sentando. Eu fico pensando, e se a gente fizesse isso com a palavra? Se nós tivéssemos também sede pela palavra de Deus? Se a gente pudesse assim levar mais a sério
a palavra de Deus. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda aí, precisa ler a palavra, irmão. Fala para o seu irmão de trás aí, precisa assistir menos novela, fala para ele aí. E eu vejo assim que a melhor forma de não perder Deus de vista é lendo a Bíblia. Por quê? Porque nós temos que valorizar o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza? A palavra escrita dele, a oração, o jejum, o louvor, que é uma oração cantada, o devocional. São essas coisas que Deus valoriza. Se a gente não valorizar o que Deus valoriza, mesmo com a correria do dia a dia, nós perdemos bênção, porque correria todo mundo tem. E por causa da correria, muitas vezes nós vivemos mais pela razão do que pela emoção. E a mulher sabe o que é isso, o que é a correria do dia a dia, porque a mulher corre mais do que o homem, ela tem muito mais trabalho. Eu vejo o trabalho do homem um trabalho muito simples, sai de manhã para trabalhar, volta à noite. Eu acho isso uma coisa muito simples, porque o duro mesmo fica com a mulher. A parte mais difícil é da mulher, porque ela tem que acordar de manhã, preparar o café para o marido, preparar o lanche para a criança de manhã. E criança, você sabe, você dá o café da manhã, tem que usar de sabedoria, porque se você der com o uniforme da escola, 2 minutos depois eles já estão tudo sujo. O ideal é dar o café da manhã para eles pelado, sem roupa. Pega um esguicho assim, bate um esguicho assim e depois põe a roupa da escola, porque eles sujam 3, 4 roupas seguidas. Então, às vezes a mulher só tem um carro em casa, ela tem que levar o marido no serviço, as crianças na escola, deixa a criança na escola, passa no supermercado, faz compra, volta para casa, faz o almoço, prepara o almoço, vai buscar as crianças na escola, na volta passa no banco, retira dinheiro para pagar a mulher do Avon, e aí volta, vai dar comida para a criança está comendo, já não está mais na mesa, está no banheiro gritando: mãe, já terminei, vem me limpar. Vai lá, limpa a criança, volta para a mesa, a criança come, tira a roupa da criança, lava para poder coarar, secar, para o dia seguinte começar tudo de novo. E o marido chega do serviço tranquilo, sossegado. A única coisa que ele fala às vezes não é nem boa noite, como vai. A única coisa que ele fala: eu quero checho. Não é fácil não, para a mulher, essa correria, pagar conta, filhos, casa. Mas lógico que isso é importante, né? Como é importante você comer melão para controle da pressão. Mas se você comer um caminhão de melão, você morre. Agora, eu fico pensando, como que nós podemos permanecer firme na tempestade se a gente não lê Bíblia, não entra em contato com Deus, se a gente não fala com Deus em oração, não deixa Deus falar através da palavra? Nesse caso, se nós fizermos isso, nós vamos afundar. Se a nossa visão não for olhar para Cristo, se perdemos Deus de vista, nós vamos afundar no relacionamento, vamos afundar nas finanças, no conhecimento e principalmente na saúde também. Então eu creio que se a gente valorizar o que Deus valoriza, nada vai nos faltar, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Amém ou não? Agora, observa só, nós passamos um bom tempo da vida se embelezando, não que seja errado isso, porque tem igrejas, tem organizações que recomenda, eu não sou nada contra, que recomenda a pessoa que não deva usar isso, usar aquilo. Eu fico pensando, para ser crente não precisa ser feio, você pode se cuidar, porque às vezes a gente vai em reunião, eu vou pregar em congresso de mulheres, eu muito prego encontro de casais, congresso de mulheres, e às vezes eu olho assim, dá dó, porque tem mulher que às vezes por alguma orientação acaba não usando algumas coisas e você olha o cabelo dela, parece que ela usou shampoo de laranja porque é um bagaço, entendeu ou não? Então as pessoas não se cuidam, não passam um rímel, não cortam o cabelo. É importante cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E eu vejo a importância disso, porque nós acabamos de esquecer que podemos ser pessoas simples, mas segundo o coração de Deus. Você pode dizer amém ou não? Amém. Agora, quando eu medito na palavra, eu chego numa palavra que me chama a atenção, que é a respeito do tabernáculo, que está avaliado em 13 milhões de dólares hoje, se for construir o tabernáculo. E o que me chama a atenção no tabernáculo são aqueles itens que tem no tabernáculo, em específico, a bacia que lavava as mãos.
A bacia que lavava as mãos era feita de bronze, bronze batido. Antigamente não tinha espelho. A pessoa usava o bronze batido como espelho porque refletia a imagem da pessoa. E a bacia d'água no tabernáculo que a pessoa lavava a mão era feito de bronze batido. Então quando a pessoa ia lavar a mão, refletia o rosto dela. Por que eu estou mencionando isso? Porque se nós queremos saber como está a nossa vida, nós temos que olhar para Deus para ver se nós estamos refletindo Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Você está refletindo Jesus, irmão? Abra Mateus 11. Mateus 11. Depois eu estarei orando pelas mulheres que não conseguem engravidar, tá? Eu trouxe um óleo cheio de unção. Ele é extraído de pé de coelho. Então ele tem a unção de coelho. Toda mulher que eu oro, ela tem 15, 16 filhos de uma vez só, tá? Alguém quer essa oração? Não? Não quer? Não, então não vou orar, não. Olha só. Eu não sei como que os irmãos encaram a palavra de Deus. Eu levo a palavra de Deus muito a sério. Já aconteceu de eu ir pregar em igrejas que eles estavam avacalhando com a palavra de Deus. E o ambiente não era muito propício para se adorar a Deus, porque eles estavam adorando outras coisas ao mesmo tempo. Então, muitos lugares aconteceu de eu chegar para pregar, e quando o pastor foi chamar, agora vamos chamar o ripare, eu já não estava lá fazia tempo. Eu saí de fininho e saí correndo. Teve um lugar, inclusive, que literalmente eu saí correndo do local, por causa do que eu vi lá. Então eu levo a palavra de Deus a sério. Esse negócio de levar a palavra de Deus a sério não acontece com toda a denominação. Nós temos mais de 2.000 denominações evangélicas no Brasil. Você se sente bem aqui porque o pastor dessa igreja, ele preserva e conserva a palavra de Deus. Mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que é orientada a correr atrás do pastor fulano de tal, do cantor fulano de tal. E eu vejo que essa cultura é uma cultura errada, porque esses pastores, eles aceitam que as pessoas correm atrás dele. Tanto é que tem pastor que gosta de tietagem, você está entendendo? E tem pregadores também, e astros que pregam tal. É como se fossem astros de cinema, cobram cachês altíssimos, e quando a igreja não pode pagar, eles entram em processo e tiram a igreja perde o prédio. Há muitos casos no Brasil que acontece isso. Quem é errado? O cantor? O pastor? Não, eu acho que são justamente nós, o povo de Deus. Nós não devemos correr atrás de homens, nós temos que correr atrás de Deus para não perdê-lo de vista. Nós não devemos dar atenção e bola para essas pessoas, não. Nós temos que olhar para Cristo, amém ou não? E não podemos desprezar aquele que nos alimenta. E quem nos alimenta é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, amém ou não? Então nós não podemos tirar os olhos de Deus e nem perdê-lo de vista. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa de vista. Não perder necessariamente aquele objeto, aquele documento. Você quer ver? Quando você vai procurar certidão de nascimento, você nunca acha. Certidão de casamento, então, dá até a impressão que a gente não é casado, né? Porque não acha, não sabe onde está. Outro dia eu perdi a chave do carro de vista. Procurei a reserva, também não achei. Eu estava pronto para sair de casa, estava banhado, estava com roupa bonita. Eu estava bonito, porque eu sou bonito, né? Eu estava bonito. Só que eu bati a mão, cadê a chave? Eu não abri a porta, eu não podia sair. Não podia sair e não podia ligar o carro. Então isso nos aborrece muito. E se você ler Bíblia, vai ver que Jesus Cristo, quando tinha 12 anos, seus pais também perderam ele de vista. E quando deram conta, cadê ele? Onde está? Ele estava na sinagoga. Então não tem coisa pior do que você perder Deus de vista. É interessante que quando nós esquecemos de ler a palavra, esquecemos de orar, é uma forma de perder Deus de vista. Mas eu fico pensando, ninguém esquece de almoçar, né? Ninguém esquece de comer, né? Você já viu alguém falar assim, ó, que engraçado, é o 4º dia que eu não almoço, eu esqueço, a hora que eu vou almoçar eu esqueço. Ou alguém esquece de receber pagamento, chega na empresa e fala, olha, se o senhor puder pagar janeiro, fevereiro, março, porque eu esqueci de pegar o pagamento. Ninguém esquece dessas coisas.
Então, muitas vezes a gente esquece de ler a palavra, porque a gente já perdeu faz muito tempo Deus de vista. Mas quando você dedica a leitura da palavra, quando você dedica a oração, o jejum, você vê o favor de Deus sobre a tua vida. Amém ou não? Amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Na verdade, quando nós olhamos para Deus e a gente olha através da literatura, da Bíblia, da palavra escrita de Deus, a gente vê quem realmente a gente é. E quando a gente olha para Deus, a gente é mudado. E nós precisamos ser não só mudado, mas aprovado por Deus. E Mateus 11, que eu pedi para você abrir, nós vamos refletir em 3 versículos que têm me chamado a atenção nos últimos dias. É o versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, de 28 a 30. Acompanha. Jesus Cristo dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 30 e último. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nota nesse texto, é muito interessante isso, que Jesus Cristo não diz que dará refrigério para nós, para o nosso corpo. Ele diz: eu darei refrigério para a tua alma. Nós temos o hábito, e é um bom hábito, né, de deitar quando nós estamos cansados. Não que não precisamos descansar o físico, mas é importante você atentar ao que eu estou falando, porque você às vezes passa a vida toda deitado e descansando o corpo, mas não descansa a alma. Você está deitado numa cama confortável, você está até ali relaxando, mas acontece que a sua alma, sua mente, suas emoções, ela continua se movendo. Então você está deitado, mas você está irritado. Então você lembra nessa hora de tomar chá de maracujina, de tomar um banho morno, de tomar chá de cidreira, e a gente esquece do principal, esquece de Jesus. E Jesus orienta: se você tem algum problema, você vem a mim. Eu vou acalmar, aliviar e dar refrigério para a tua alma. Posso ouvir amém ou não? Amém. Então, quando eu medito nessa palavra, eu vou ao texto de Marta e Maria, que eu queria levar você em Lucas 10. Esse texto de Marta e Maria é impressionante porque Maria, ela edificou um fundamento de fé. E é super interessante o que Jesus nos ensina através desse texto. E na Bíblia nós encontramos histórias de mulheres de fé, nós sabemos disso, né? Que nos dá lições de vida, como por exemplo Miriam, que dedicou o seu ministério sagrado e a família, Débora, que entendeu o chamado de Deus para a sua vida, Ruth, que aprendeu a ter o coração de uma serva, Lídia, que descobriu a força da mulher, mas vamos falar de Maria, que edificou um fundamento de fé. Está em Lucas 10, a partir do versículo 38. São só 5 versículos, presta atenção. Começa no 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher de nome, qual é o nome? Marta, o recebeu, ou seja, recebeu Jesus Cristo em sua casa. Versículo 39. E tinha Marta uma irmã chamada Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Observa bem essa palavra, que essa palavra tem nos atingido nos últimos dias. Nós temos nos distraído com muita coisa. Infelizmente, nós temos hoje muitos cristãos evangélicos que são distraídos, que até hoje assistem novela, às vezes novela das 5, das 6, das 7, das 8, e fica distraído com essas coisas, não pega para ler a palavra, não toma um tempo para jejuar, não toma um tempo do seu tempo, que é dizimar o seu tempo, separando dele para dedicar as coisas do Senhor, e acaba se distraindo. E aqui Jesus nos ensina algo importante. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Veja, às vezes a dona de casa fica tão atarefada com o serviço da casa que é importante fazer.
mas ela acaba esquecendo que enquanto faz, pode estar ouvindo um louvor, enquanto faz, pode estar ouvindo uma Bíblia falada, necessariamente você não precisa ler a Bíblia, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode colocar a Bíblia falada, você pode estar ouvindo um louvor, porque Deus habita no meio dos louvores, e o louvor é uma oração cantada. Mas às vezes a pessoa fica preocupada com a pintura da casa, com o sofá que precisa reformar, com a louça que precisa lavar. Se você não lavar também, ela não vai embora, ela fica lá no mesmo lugar. Você pode lavar um pouquinho mais tarde. Mas é importante a gente tomar cuidado com as coisas que nos distraem, principalmente a tecnologia que vem nos atingindo através do smartphone, do tablet, e muitas vezes a pessoa fica pendurada num computador e às vezes até deixa de fazer as coisas principais da casa. Eu tenho um amigo meu que falou que estava tão distraído com o smartphone que ele esqueceu de buscar o filho dele na escola. Falei, mas como que você fez? Aí minha mulher ligou, eu estava no serviço ainda, mas aí eu me dei conta que eu tinha que pegar, aí eu corri lá, peguei. É pena que eu cheguei lá, só estava ele lá. Você vê, então às vezes a gente se distrai e esquece do principal. O principal não é só a palavra, o principal também é darmos um bom testemunho de vida para as pessoas verem que realmente nós somos bons cristãos. Amém ou não? Amém. Então o texto diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse Jesus Cristo, disse para Jesus Cristo, o Senhor não se importa que minha irmã me deixe servi-lo só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Veja, ela está aqui como se estivesse induzindo Jesus Cristo a fazer alguma coisa. Isso acontece muito em algumas igrejas. As pessoas querer determinar o que Deus tem que fazer. Deus não é office boy. Nós não determinamos o que Ele tem que fazer. Tem gente que quer enfiar o dedo no nariz de Deus e dizer o que Ele tem que fazer. Deus é santo. Temos que tomar muito cuidado que com Deus nós temos que adorar a Deus. Não podemos murmurar, não podemos reclamar. E tem gente que esquece que o mais importante para chegar até Deus e Ele ouvir a nossa oração é através da humildade. Tem gente que é muito arrogante, tem gente que, eu não sei se é por ensinamento de algumas denominações, que enfia o dedo como se fosse encostar o dedo no nariz de Deus e falar, eu determino que você faça tal coisa. Olha, irmão, se eu sou Deus, eu corto o dedo, taio o dedo de todo mundo. O que ia ter de Lula andando para a igreja assim, sem dedo, porque não pode fazer isso com Deus. Deus é santo e nós temos que tratá-lo como tal. Amém ou não? Versículo 41. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta. Irmão, quando eu vejo essa expressão de Jesus falando Marta, Marta, eu até me arrepio, viu, irmão? Porque a minha mãe, quando queria que eu fosse fazer alguma coisa, ela dizia assim, Marco, vai lá fazer tal coisa, vai tomar banho, vai almoçar, ou vai pôr o lixo para fora. Aí eu continuava fazendo o que estava fazendo, a gente vive aquela vida de moleque que acha que está tudo certo, né? Eu era muito desobediente e minha mãe voltava, Marco, põe o lixo para fora, vem almoçar ou vem jantar, e eu continuava fazendo o que estava fazendo. Aí ela voltava com um chinelo na mão, ela tinha um chinelo que não tinha acabamento, então ela prendia com um prego, assim, ele ficava meio exposto. Aí ela falava, Marco, Marco, Marco. Quando ela falava assim, ela já estava dando. Eu tinha muita marca de prego no rosto, na testa. E aqui eu vejo Jesus Cristo de uma forma amorosa, porque Jesus Cristo ele tem uma forma de chamar atenção, mas uma forma amorosa, porque existe uma forma amorosa de você falar para a pessoa, né? Você fala, eu amo muito você é muito, muito linda. Embora o seu hálito não é fácil, mas você é uma pessoa muito maravilhosa. Então, toma um house. Então, tem formas, né, saudáveis de falar. E Jesus fala assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Versículo 42. Mas uma só é necessária. Olha como você é inteligente, hein? Você está aqui provando que realmente uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A melhor parte é ouvir a palavra escrita de Deus.
e você escolheu a melhor parte, amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus, amém? Amém. Agora veja só, se você sofreu um assalto, que não é difícil hoje em dia, virou moda, né? E até chato quem não foi assaltado, morre de vontade de falar que um dia foi assaltado, tem gente até que aumenta, né? Foi assaltado uma vez, você já foi assaltado? 327 vezes já, 327. Já viu aquelas pessoas que fazem cirurgia, falam assim, eu operei do estômago, aí eu operei do ouvido, eu operei da cabeça. Não, mas eu tenho um corte aqui, tem 3 pontos. Não, tem 72 aqui, ó. Aqui assim, ó. Eu tomo Anador quando não tem dor de cabeça. Não, eu tomo um monte de remédio, ó. Eu tenho aqui. Tem gente que desfila, né? Engraçado que se você for assaltado, a pessoa pode roubar o teu relógio, presta atenção, hein? Pode roubar o teu celular, mas ele não pode tirar a palavra de Deus de você. Ele não consegue roubar de você o seu conhecimento. Então, seja dependente de Deus. Talvez você esteja aqui hoje com algum problema, como eu também tenho problema. Às vezes a gente está pregando, parece que o pregador não tem problema. O pregador não é perfeito, não. Perfeito é só Jesus Cristo, amém ou não? Às vezes nós estamos pregando encontro de casais e estamos com problema em casa. Eu não tenho vergonha, se estou pregando, de falar que eu estou com problema e até aceitar o problema, porque aqui ninguém é diferente de ninguém. Deus usa pecador para pregar a palavra. Se estou falando aqui, você tem que amar sua esposa, isso também serve para mim. Se eu estou falando tem que ler Bíblia, isso também serve para mim. Então, problema todo mundo tem, mas se você está com algum problema ligado à área financeira ou de saúde, ou seja qual for, você está no lugar certo, você está na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não? Diga glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Agora, o mundo, ele não muda. Se você assistir a propaganda ou o jornal, nunca muda, é sempre a mesma coisa. Você vê as coisas através do jornal ou da mídia, ela não muda, vai piorando a cada dia. O que acontece? Você quer mudança na sua vida, mas você não vê o mundo mudando. Você tem que entender, se o seu casamento não vai bem e ele não muda, você tem que plantar uma semente diferente para que haja uma mudança no seu casamento. Uma vez Gandhi falou, seja você a mudança que você gostaria de ver no mundo. Então eu vejo assim muita gente criticando muita coisa. Critica a esposa, critica o marido, critica os filhos, critica os preços, critica o transporte, critica o Estado, critica o governo, critica o salário. Uma vez John Kennedy falou assim, não pergunteis o que o país pode fazer por vós, mas sim o que vós podeis fazer pelo país. Eu acho que se cada um fizesse a sua parte, eu sou totalmente contra quando recebo no Face pessoas falando mal da nossa presidenta ou falando mal de alguma coisa, porque eu vejo assim, Paulo, ele perseguia os cristãos e matava os cristãos, sim ou não? Nos últimos dias ele continuou matando os cristãos, sim ou não? Não, mas por quê? O que aconteceu com ele? Ele entrou num partido político, ele se candidatou a alguma coisa. O que aconteceu com ele para ele ter essa mudança? O que transformou a vida dele não foi Cristo Jesus, então Jesus Cristo pode transformar a vida da nossa presidenta. E se a gente seguir o que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz que todo presidenciável, toda pessoa que está no poder é colocada por Deus e que cabe a nós interceder por eles, pelo rei e por quem está no poder. Então cabe a nós orar por essas pessoas, para que Deus abençoe essas pessoas e ela tenha uma mudança de vida, como a gente teve também. Olha, se a gente estivesse presidindo o país, mas em tempos antigos, o que a gente não estaria fazendo? No erro que a gente andava, na perdição que a gente andava. É lógico que agora é colírio nos olhos. Está certo que nós não estamos preparados para isso. Mas se daqui sair vereadores, daqui de dentro sair alguma pessoa envolvida nessa área, vai ser um bom testemunho, porque o testemunho fala mais alto que o sermão. Amém ou não? Amém. Então, se nós nascemos com um propósito de sermos conforme a semelhança de Jesus Cristo, então nós não podemos perder Deus de vista em hipótese alguma, independente da correria, independente do problema. Não esqueça dos ensinamentos de Jesus. Quando você estiver comendo, porque todo mundo almoça, janta todo dia, lembra, pensa naquela hora se você comeu palavra também. Se você leu, se você tomou um tempo para meditar na palavra,
para orar, para jejuar, para falar com Deus. Pergunta para o seu irmão da direita e da esquerda aí, você falou com Deus hoje? Abra 1 Coríntios 11, fazendo favor. Eu já estou terminando a primeira parte. Eu dividi, para não ficar pesado para os irmãos, em 68 partes. 1 Coríntios 11. A irmã que está aí no Data Show, a irmã localizou o arquivo que está escrito... se abriu a pasta ou não? Hã? Está onde? Ah, isso. Tem o vídeo número 9, eu estou quase terminando, talvez eu use ele. Só estou avisando que é para você ficar esperto, não ficar dormindo, que você costuma dormir no culto, tá? Parar com esse negócio de dormir. Abriram aí, 1 Coríntios 11? Olha o que o apóstolo Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, olha o que é transformação de vida. Olha o que ele diz no versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você lembrar do rei Saul, ele disse para Davi colocar as armaduras, a roupa dele, e você sabe que o tamanho era desproporcional, e quando Davi colocou, caiu. É como se alguém aqui magrinho fosse colocar minha calça é número 60, a pessoa vai ficar com a calça no chão, porque é maior do que o corpo da pessoa. E o rei Saul persistiu que Davi colocasse a armadura, aquela roupa, e caiu. Às vezes, presta atenção, a roupa de uma pessoa não serve na outra, mas a roupa que Deus encaixou em você hoje é para você ter uma vida melhor, vida e vida em abundância, porque é uma palavra que vai te servir para o resto da vida. É uma palavra específica, é uma roupa específica que encaixa para você que quer ter comunhão com Deus, que não quer perder Deus de vista. Diga, eu sou um espelho que reflete Jesus Cristo. Você pode aplaudir essa palavra maravilhosa ou não? Aleluia ou não?